Eu me lembro do cheiro de cera no chão e das antigas carteiras de madeira da minha escola primária, daquele corredor infinito. Na verdade, eu nem sei se o corredor era tão longo assim, mas na minha cabeça de criança, ele parecia não ter fim, e parecia ganhar vida quando as luzes começavam a oscilar. Agora me diz, você também já sentiu que sua escola mudava completamente quando ficava vazia? Nos anos 70, para uma criança como eu, o banheiro da escola não era só um lugar para aliviar as necessidades fisiológicas. Era um portal, um universo paralelo. E hoje eu não vou contar uma ficção. Eu vou contar o que me fazia tremer as pernas aos 7 anos de idade. Naquela época não existia internet. Pois é verdade. Os mais novos até se perguntam como a gente vivia sem. O medo não vinha de um vídeo, nem da história contada por um estranho numa tela. Ele passava de boca em boca, no recreio, entre um gole de groselha e uma partida de bafo. Sempre tinha alguém que jurava que conhecia alguém que já tinha visto. E tinha uma história, que estava em toda a escola, a loira do banheiro. Dizem que ela era uma jovem de cabelos loiros, com um tufo de algodão no nariz e um vestido branco, e que aparecia no banheiro se você seguisse um ritual. Bater na porta 3 vezes, falar o nome dela 3 vezes, ou simplesmente dar a descarga 3 vezes. Cada escola tinha um jeito, cada cidade mudava um detalhe. Mas o que ninguém contava pra gente, ou talvez ninguém realmente soubesse, era o porquê de tanto medo. Eu me lembro de uma tarde em especial. Naquela época, eu estudava à tarde. Provavelmente era o começo de inverno, porque começava aquele friozinho gostoso de final de tarde. O sol estava se pondo, e as sombras das janelas altas da escola iam se alongando pelo chão, deixando um ambiente meio estranho, meio sinistro. Eu precisava ir ao banheiro. Pensei 2 vezes antes de pedir para a professora, porque eu sabia que a partir daquele momento eu ia ter que enfrentar aquilo. Mas não teve jeito. A vontade foi ficando forte demais e eu acabei levantando a mão. Com a autorização da tia, eu me enchi de coragem e saí da sala. Só que o corredor estava completamente deserto. O silêncio era tanto que eu conseguia ouvir o eco dos meus próprios passos. Cada passo parecia mais alto que o outro. E lentamente eu fui me aproximando do banheiro. Eu cheguei na porta e lá estava aquele cheiro de desinfetante misturado com alguma coisa estranha. Um cheiro de coisa velha, de lugar parado no tempo. Eu não entrei. Eu tive a sensação de que se eu desse mais um passo, eu não estaria sozinho. Por sorte, naquele dia eu consegui segurar. Não molhei as calças, mas eu sei de muitos amigos que também passaram por isso e não conseguiram. E não era raro vê-los envergonhados andando pelos cantos do pátio tentando esconder as calças molhadas. Mas de onde vinha essa imagem? Por que uma loira? E por que algodão no nariz? Durante muito tempo eu achei que era mais uma história inventada para assustar criança. Mas anos depois, eu descobri que existiam versões que tentavam dar um rosto e até mesmo um nome para essa lenda. Alguns relatos apontam para uma jovem chamada Maria Augusta de Oliveira que teria vivido no interior de São Paulo, na região de Guaratinguetá, há muito tempo atrás. Mas aqui começa o mistério. Não existem registros históricos claros que comprovem essa história como fato. Ainda assim, as versões são sempre parecidas. Dizem que ela era uma jovem de família rica que enfrentou conflitos dentro de casa, numa época em que as mulheres praticamente não tinham escolha sobre o próprio destino. Algumas histórias vão além. Falam em uma tentativa de casamento forçado e uma fuga. Segundo essas versões, ela teria vendido suas joias e ido para a Europa, vivendo uma vida completamente fora dos padrões da época. E então, o final. Supostamente, ela teria morrido longe do Brasil, e há quem diga que seu corpo voltou em um caixão de vidro lacrado, e que ficou exposto no casarão da família por um período até um mausoléu para ela ser construído. E é aqui que a história começa a ficar familiar. Porque, segundo esses mesmos relatos, anos depois, esse casarão teria se transformado em um colégio. Agora, nem precisa dizer nada, não é mesmo? Mas a verdade é que nada disso pode ser confirmado com certeza, e talvez exatamente por isso que a lenda ficou tão forte. Porque independente do que é real, os detalhes continuam aparecendo. E são sempre os mesmos. A mulher loira, o rosto pálido e o algodão no nariz. O tal algodão no nariz, por exemplo, não surgiu do nada. Esse era um costume antigo em rituais funerários usado para conter fluidos do corpo após a morte. Um detalhe real,
que com o tempo pode ter sido transformado em algo assustador dentro do imaginário popular. Eu mesmo, quando era criança, me lembro de ter ido em velórios e ficar impressionado com o tufo de algodão no nariz do morto. O cuidado com a aparência do falecido nem de longe era como é atualmente. E então vem a parte mais intrigante. E algumas versões dizem que essa história teria se conectado a uma escola especificamente, o Colégio Visconde de Porto Seguro. Um lugar onde os alunos, por gerações, começaram a relatar experiências estranhas, principalmente em frente ao espelho do banheiro. Coincidência? Sugestão coletiva ou algo mais? A verdade é que ninguém nunca conseguiu provar a origem exata da loira do banheiro. Mas mesmo sem uma história confirmada, a descrição continua sempre a mesma. Uma mulher loira, pálida e silenciosa, quase sempre aparecendo no espelho do banheiro. E sabe o que é mais fascinante? A ciência explica que o medo da loira do banheiro tem um fundo psicológico chamado efeito Troxler. Se você encara um espelho em um ambiente de penumbra por um tempo, seu cérebro começa a distorcer a imagem. Mas será que é só isso? Por que milhares de crianças em décadas diferentes juram ter visto a mesma silhueta loira com os olhos cavos? Anos depois daquela tarde na minha escola primária, eu voltei a pensar nisso. O que nos assombra não é apenas o fantasma de Maria Augusta. É a ideia de que existe algo que a gente não controla. Aquele silêncio do banheiro da escola, o som da torneira pingando. Você já sentiu aquele arrepio na nuca quando está lavando o rosto e tem medo de abrir os olhos e ver alguém atrás de você no reflexo? E por falar em reflexos e coisas que a gente jura ter visto, eu deixei um desafio para vocês. A nossa mascote, a Etéria, está escondida em algum lugar deste vídeo. Se você tiver olhos de lince e conseguir encontrá-la, comente aqui embaixo o minuto exato, mas não revele o local para não estragar a brincadeira. Quero ver quem aqui é realmente atento aos detalhes. E se você participar da brincadeira e encontrá-la, no próximo vídeo eu daria um salve especial para você. Eu recebi relatos aqui de inscritos do Realidade Adormecida que me deixaram um pouco tenso. Pessoas que hoje, já adultas, ainda têm medo de olhar no espelho do banheiro à meia-noite. Uma seguidora me contou que viu o reflexo de uma mão pálida fechando a porta de uma das cabines em uma escola que já estava vazia há horas. Aí eu te pergunto, o que a gente faz com esse medo que não vai embora? A gente costuma olhar para esses medos da infância como algo bobo, algo a ser superado, esquecido. Mas parando para pensar, a loira do banheiro foi para muitos de nós o primeiro contato com o desconhecido. Nos anos 70, em um mundo que parecia tudo tão preto no branco, ela era a zona cinzenta. Ela nos ensinou que o mundo tem segredos que não estão nos livros didáticos. Pense comigo, cada vez que você entrava naquele banheiro, mesmo com o coração na boca, você estava praticando a coragem. A coragem não é a ausência do medo, mas o enfrentamento dele. Aquela lenda nos unia, criávamos laços de proteção com os nossos amigos. Eu vou, mas você fica na porta me esperando. Aprendemos cedo sobre lealdade, sobre o limite da curiosidade e sobre o respeito ao que não compreendemos. No fundo, a loira do banheiro é um espelho de quem somos. Ela representa o medo de ser diferente, como Maria Augusta foi ao fugir de um casamento forçado. Ela representa a nossa necessidade humana de criar narrativas para explicar o vazio e o silêncio. Quando olhamos para trás com carinho para esse medo, estamos abraçando a criança curiosa que fomos e que entendeu, antes de todos os adultos, que o mundo é muito mais vasto e misterioso do que parece. Essa é a nova fase do Realidade Adormecida. Menos IA, mais alma, mais da minha história e espero muito mais da sua. E eu gostaria muito de saber qual era o ritual da sua escola. Você chegou a ver algo que a ciência não explica ou apenas o efeito da imaginação? Se você viveu esses anos de 70, 80 ou 90 e sentiu esse mesmo frio na espinha, conta aqui para mim nos comentários. Eu leio cada um de vocês e quem sabe seu relato vira o tema do nosso próximo encontro. E o nosso salve especial nesse vídeo vai para a nossa inscrita Thalia, que encontrou a Etéria no vídeo sobre os mistérios do caso Varginha. Que por sinal, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá. Fiz com muito carinho e tá bem legal. Obrigado, Thalia, por ter participado da brincadeira e parabéns. Obrigado também a você por caminhar comigo por esse corredor escuro hoje. A gente se vê no próximo mistério, se você tiver coragem de abrir a porta. Até mais.